Então vamos lá. Um dos maiores segredos no desenvolvimento da liderança é você poder trabalhar com as pessoas e trabalhar a sua liderança desde o primeiro momento da sua abordagem ou da sua interação com um determinado colaborador. Quando você começa a fazer o desenvolvimento da sua liderança, depois que as pessoas já estão na empresa, depois que a sua equipe já está formada, é muito difícil que eles percebam as mudanças que você tenta implementar. Então vem comigo. Você tem a sua equipe, você percebe os seus gaps e você vai buscar uma formação, um curso, uma vivência, um seminário, uma imersão, um mentor. Aí você se dá conta dos seus gaps e você começa a desenvolver pequenas atividades. Só que o contexto já está formado, as pessoas já conhecem você. Então você pode fazer pequenas mudanças e as pessoas podem não perceber ou não ver ou não acompanhar o seu raciocínio. E aí você se desanima. Por quê? Porque você está implementando mudanças, mas as mudanças não surtem efeito. Por quê? Porque o sistema já funcionava, o sistema já estava com as suas cadeiras definidas, o sistema já estava com os papéis claros. De modo que você mudar um sistema que já está estabelecido é muito mais difícil. Então, para mim, o grande segredo do líder está no princípio de modelagem. Está no momento em que ele escolhe um colaborador e que esse colaborador começa a trabalhar na equipe dele. Vou dar umas tossidinhas, vocês por favor me perdoem. O que acontece? O processo de modelagem é o processo de adaptação do novo colaborador ao líder e do líder ao novo colaborador. É aquela fase de primeira etapa, primeira fase ali do casamento, que é onde a gente valida as regras. Quem faz o quê, o que pode, o que não pode, qual é o meu papel, qual é o seu, quem que é responsável pelo quê. Então, é por aqui que nós vamos começar o nosso trabalho. A gente ficará juntos ao longo de um ano, será uma jornada longa de várias interações entre nós, vários momentos, mas a gente vai começar trabalhando a adaptação de um novo colaborador. Mais para frente, mais à frente, a gente vai descobrir como é que a gente abre esse sistema que já funciona. Só que não adianta a gente consertar o que está funcionando se a gente continua errando aqui no princípio. Então, nós vamos começar do começo. Nós vamos falar sobre análise de perfil. Essa é uma aula que eu farei ao vivo. Nós falaremos sobre o processo de atração de novos colaboradores. Essa também é uma aula que eu farei ao vivo. E aqui hoje, nesse conteúdo bônus, eu quero falar sobre o processo de modelagem, que é os primeiros 90 dias de um colaborador e a interação dele com o time que já está e a interação em relação dele com o líder. Para mim, a gente precisa cuidar do colaborador desde o primeiro momento que ele está conosco dentro da empresa. Então, o processo de adaptação, o onboarding, a primeira semana, os primeiros 15 dias, o primeiro mês e até os 90 dias, eles são de fundamental importância para que o novo colaborador conheça você, conheça as regras do jogo, saiba onde ele está sendo inserido, quais são as responsabilidades que ele tem, quais são as entregas que ele tem que fazer, em que tipo de contexto ele irá trabalhar, quem é o cliente, quem são os outros departamentos da empresa, qual é o futuro dele aqui dentro. Então, quando a gente começa a trabalhar esse colaborador desde o princípio, a gente começa a que ele possa compreender qual que é o papel dele e principalmente até onde ele pode ir. Então, a gente já trabalha essas expectativas irreais que muitas vezes ele vai criar. A gente já trabalha as percepções que ele provavelmente vai ter acerca dos colegas, né? Então, tudo isso é importante. E nem sempre o RH está preparado ou é maduro o suficiente
para fazer um bom processo de modelagem, para fazer um bom processo de onboarding. Então vamos lá. Você escolheu o melhor colaborador, relaxa que nós vamos aprender bem detalhadamente como é que nós vamos fazer isso. Escolheu um determinado colaborador, combinou o dia dele ingressar na empresa, resolveu toda a parte documental, toda a parte burocrática, toda a parte admissional, e eis que ele está aqui para começar o seu primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho do colaborador, a gente aplica o onboarding, a gente faz um onboarding com ele. O que é esse onboarding? É quando a gente entra no avião. Quando a gente entra no avião, tá lá alguém bem sorridente para nos receber, nos acomodar, nos orientar e também para passar as instruções de segurança, as instruções de voo. Não tem lá? Aperte seu cinto, coloque sua máscara primeiro, se acontecer alguma coisa errada, faça isso, faça aquilo. Então, esse processo é o processo de acolhimento do colaborador. É o processo do primeiro relacionamento que vai se estabelecer. Então, nesse onboarding, nesse primeiro momento do colaborador dentro da nossa organização, é fundamental que ele conheça toda a nossa história, que ele entenda onde ele vai ser inserido, que ele conheça quem são os colegas e funções que existem, com quem ele irá se relacionar, que ele saiba quais são os valores que a gente tem enquanto empresa, que ele conheça as nossas normas, as nossas regras, seus direitos e deveres, quais são os nossos princípios, como é que nós nos relacionamos aqui dentro, quais são as regras desse jogo. Essa é a primeira parte do que a gente chama de integração, que é seja bem-vindo, nosso time é assim, funcionam aqui tais atividades, tais departamentos, tais são os líderes, a gente funciona de acordo com estas regras, né? Então a gente contextualiza para ele quem nós somos, porque para nós isso tudo é muito claro, mas é necessário que ele compreenda. Não só compreenda, mas tenha oportunidade de anotar, tenha oportunidade de ter algum documento escrito, né, com todo esse manual, com todo esse código de conduta, esse playbook aqui que a gente tem na nossa mão, esse manual, né, esse conjunto de normas, de regras e de informações que são pertinentes à vida dele aqui dentro da nossa organização, aqui dentro da nossa empresa, né? Então isso tudo é fundamental para que ele saiba onde é que ele está pisando e para que ele também já comece a criar na cabecinha dele uma visão de como que será trabalhar nesse contexto, de como que será se relacionar com essas pessoas, trabalhar nesse local, né? Como é que ele vai ser inserido e qual será o papel dele aqui dentro. Então, isso tudo é fundamental para que a gente comece a estabelecer essa relação. Essa é a parte número 1. Conhecer quem nós somos e os nossos objetivos de futuro. Depois, número 2, quem eu sou enquanto gestor. Quem eu sou? Olha, eu sou a Kiona, eu serei a sua gestora, o meu método de trabalho é X, a minha conduta é Y, o que eu vou te cobrar é Z, o que eu espero de você enquanto meu colaborador é que você haja H e assim sucessivamente. Então, que ele possa saber quais são as minhas fragilidades como gestor, o que eu estou querendo desenvolver, como é que eu, gestor, cheguei até aqui, que passos eu trilhei, quem sabe ele mesmo possa trilhar esses passos, como é que é o meu processo de treinamento com a minha equipe, como é que é a minha conduta com cada indivíduo, o que eu prego, né? Quais são os princípios norteadores aqui. Então, ele tem que me conhecer no âmbito da minha força, mas também da minha vulnerabilidade.
Ele tem que saber, olha, eu às vezes me perco porque eu não acompanho muito, por isso eu preciso que você tenha uma iniciativa. Às vezes eu me perco porque são muitos imprevistos durante o dia, por isso eu preciso que você age de tal forma. Então, tudo isso é para que ele saiba que eu estou aqui, que eu sou um ser humano, que eu tenho expectativas em relação a ele, que ele pode me cobrar coisas e que eu com certeza cobrarei coisas dele. Ele precisa saber como é que eu agirei em relação a ele e como é que eu espero que ele haja em relação ao time, né? Então, isso é muito importante. E o item número 3 é quem é ele, né? O que eu já sei dele, por que eu escolhi ele. Então, Kiona, você está sendo, né, admitida aqui no nosso time. Eu te escolhi por causa dessas suas capacidades. Olhando o seu perfil, eu percebi que você é A, B, C, que você tem essas características. Então, o meu plano para você é agir de X forma. Então, quem é a empresa? Aonde ele vai ser inserido? Quem sou eu enquanto líder dele? E quem é ele, né? Por aonde ele poderá caminhar? Como é que eu vejo ele no futuro? Que planos eu tenho para ele? Que tipo de atividades eu estou pensando? Como será o processo de treinamento dele? Tudo isso é fundamental para que esse onboarding seja bem feito, seja muito bem realizado, para que seja contextualizado, para que já desde o primeiro momento de trabalho, desde a primeira hora de trabalho dele, ele saiba exatamente aonde ele está pisando, ele saiba exatamente quais são os nossos desafios, ele saiba exatamente o que é que vem pela frente. Então ele vai para Paris. Quando ele vai para Paris, ele tem um roteiro na cabeça dele. Ele sabe que o primeiro dia ele vai fazer isso, o segundo ele vai fazer aquilo, que ele quer ir em tal lugar, que ele vai andar de tal formato, que ele vai ir tirar tal foto, que ele vai almoçar em tal restaurante. Ele já tem isso na cabeça dele. Quando ele já tem isso na cabeça dele, o processo, a vivência dele lá naquele local é muito mais clara, é muito mais controlada, é muito menos ansiosa. E isso é fundamental para que todo o processo de trabalho dele se estabeleça de forma adequada. Então, é isso que a gente vai fazer já no primeiro sprint, na primeira manhã de trabalho. A gente vai sentar, a gente vai abrir um cenário legal, vai preparar uma sala, vai preparar um mimo, uma caneta, uma caneca, um chá, uma carta de próprio punho, um bombom, uma camiseta, como a gente chama isso, um totem, né? Um símbolo de boas-vindas. E nesse símbolo, nesse momento, nesse contexto, eu vou quem é a empresa, quais são os desafios dela e para onde ela vai, quem sou eu enquanto gestor, quais são os meus desafios, meus pontos fortes e fracos e o que eu espero e fazer por você, e quem é você, que características eu vejo, que desafios nós teremos, né? E como será o seu processo. Então, esse é o primeiro sprint. O segundo sprint é ouvi-lo. Como é que é isso para você? Como é que é isso, né? Qual é a sua expectativa ao começar aqui? Ou, diante disso que eu te falei, te apresentei até agora, como é que você se sente? Por que você trouxe, né? Decidiu aceitar a nossa proposta de trabalhar aqui? Como é que você está se sentindo? Que tipo de expectativas você tem? É hora de ouvi-lo, né? É hora de ouvi-lo. Com isso, já vai dando meio-dia. Vamos visitar toda a empresa, então agora eu vou te apresentar todas as pessoas, eu vou apresentar líder por líder, eu vou apresentar responsável por responsável, eu vou apresentar setor por setor.
Dependendo do tamanho da empresa, eu vou apresentar pessoa por pessoa. Então, eu estou trazendo você para cá. Você está sendo inserido nesse processo. Então, isso tudo abre todos os canais de comunicação, porque eu já dou a ele o aval de perguntar, eu já dou a ele informações pelas quais ele pode já ter dúvidas, e eu quebro aquele gelo inicial. Não sei o nome das pessoas, não sei onde é a cozinha, não sei isso, tudo isso precisa estar claro até o meio-dia do primeiro dia de trabalho de um colaborador. Esse é o primeiro desafio, o onboarding.